Meus amigos, o homem esmaga, viu? Mas será que ele vai esmagar com a camisa da amarelinha? Aí é que são outros 500. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Não custa nada. Estamos caminhando aí para 220 mil inscritos aqui no canal e cada like, cada compartilhamento, cada notificação, cada inscrito, tudo isso ajuda na construção e na produção de conteúdo, que no final das contas é para a galera, né? E é parte de um trabalho. Então, fortaleçam, por gentileza. Olha só, vamos falar de Hulk. E aí, não é se ele merece ou não ir para a seleção, porque está rolando esse burburinho das pessoas pedindo o Hulk na seleção brasileira como camisa 9. E aí eu tenho algumas teses do porquê isso está acontecendo. Mas eu vou além. Essa comoção em torno do Hulk, que agora está mais próximo do torcedor brasileiro, porque está atuando num clube do Brasil. Então, o torcedor assiste o Hulk quarta, domingo, às vezes quinta, sábado e por aí vai. E antes isso não acontecia. Então, eu vou usar o Hulk como exemplo para a gente discutir essa questão do não conheço, logo é ruim. Não acompanho, logo não quero. Mas, quando está próximo, a coisa muda de figura completamente. Quando, na verdade, o resumo da ópera é: o Hulk sempre foi um grande jogador. Sempre foi isso. O Hulk sempre foi um jogador de muita força, de arrasto, de velocidade, de finalização impressionante na potência. E, claro, no Atlético, ele tem feito um outro papel. Mesmo no Atlético super desorganizado, o Hulk é, se bobear, o melhor jogador do futebol brasileiro em 2021. Acho que do Campeonato Brasileiro a gente tem poucas questões. E aí, de novo, eu pedi socorro ao SofaScore para me ajudar, para a gente fazer um raio-x do Hulk na temporada e no Brasileirão especificamente. No Atlético, 34 jogos, 15 gols, 9 assistências, 34 passes decisivos, quase 70 dribles certos, 77 faltas sofridas. E aí a gente vê um mapa de ação em que ele até cai um pouco para o lado direito, mas pisa muito na área e funciona ali de fato como um falso 9, que tem toda a liberdade de sair da área, de puxar a marcação, até de ajudar na construção. No Campeonato Brasileiro, o mapa também segue muito parecido e os números também são muito impressionantes, assim como na temporada como um todo. São 6 gols, artilheiro do campeonato. 5 passes para gols, é o líder no quesito. Chutes certos, também é o líder no quesito. Participação em gols, é o líder no quesito. Dribles certos, é o líder no quesito. Faltas sofridas, é o líder no quesito. Duelos ganhos, também é o líder do quesito. Ele lidera tudo do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Portanto, o Hulk faz uma grande temporada. E isso tem feito com que algumas pessoas discutam a convocação do Hulk novamente para a seleção brasileira, ele que esteve ali na Copa de 2014 e tal. E existia muita corneta em cima do Hulk, que à época, física, tecnicamente, se bobear, vivia uma fase até melhor do que agora, o que talvez justificasse aquela convocação, e agora a gente pode ter alguns questionamentos. Mas ponto 1, eu não sou contra a chance novamente para o Hulk, tá? Para deixar claro, acho que o Tite segue buscando um 9, segue tentando achar essa figura que ele consiga ter mais constância e confiança. Ultimamente tentou o Gabriel, lá atrás ele já tentou o Pedro, que acabou se machucando, e aí acaba rodando, volta para o Jesus, usa o Firmino, mas nenhum deles encanta o torcedor. Então não veria problema nenhum em você testar uma nova peça. O problema, para mim, é agora as pessoas estarem descobrindo este Hulk, que já viveu temporadas até mais avassaladoras. Só que, de novo, o parâmetro Brasil mostra como esses caras bem rodados, bem treinados e que, de fato, tecnicamente são diferentes, quando vêm para cá, não interessa a idade, eles passam o rodo, eles deitam. Eu não tenho nenhuma dúvida que agora, isso estando fisicamente apto, estando em forma, obviamente.
O Wagner Love, lá atrás, quando voltou da China, precisou de um tempinho, se adaptou, deitou. Isso valeu para outros nomes que estavam até em mercados melhores, mas isso valeu para o Renato Augusto, isso valeu para o Jadson, isso está valendo agora para o Hulk, lá atrás já valeu para o Robinho, no próprio Atlético Mineiro. Então, assim, o futebol brasileiro já nos deu N exemplos de que o nosso sarrafo ele é um pouco mais baixo. Então, e às vezes com um certo preconceito, a gente fala, mas o cara vem da China. Mas tem gente que sai daqui para a China e às vezes não se cria. Só que muitos desses, os bons, você tem dúvida hoje que se o Oscar voltasse para o futebol brasileiro, ele ia deitar no futebol brasileiro? Eu não tenho nenhuma dúvida. E o Hulk está aí, é mais uma prova. Mesmo aos 35 anos. Não acho também que a idade seja um impeditivo, tá, para o cara ser convocado. Lembrando, a Itália acabou de ser campeã da Euro com uma zaga que é veterana e que nem viveu a sua melhor temporada, longe disso. Bonucci e Chiellini. O Chiellini teve lesão, o Bonucci também não estava numa plena forma técnica. Os dois fizeram uma grande Euro, é verdade, mas o ponto aqui é o parâmetro de confiança do treinador em cima dos dois não passou necessariamente pelo que os caras fizeram nessa temporada na Juventus. Passa muito pelo que sabe que eles podem entregar. Isto posto, o que eu quero dizer é que a idade, de novo, não é um impeditivo para mim, para o jogador ser convocado. E, de novo, com esses números aqui, não importa se o Hulk tem 35, 32, 22, 25. São 34 jogos na temporada, 15 gols e 9 assistências. É muita coisa. É muita coisa. E já falei N vezes. Quando eu faço esses trabalhos com o SofaScore, você pode, se quiser, passear pelo site, pelo aplicativo, fazer os seus próprios levantamentos e pode baixar o SofaScore 100% gratuito. O link está na descrição do vídeo. Se você não está satisfeito só com esse recorte, a gente pode olhar os números do Hulk, por exemplo, na última passagem dele na China, para ver como o mapa de ação já era um mapa também com momentos mais centralizados, com números bons, não eram espetaculares, né? Ele jogou pouco, né? Foram só 16 jogos, mas 6 gols, nenhuma assistência, é verdade. Só que aqui você pode entender, em todos os lugares onde o Hulk já atuou, por exemplo, né? Já funcionando como um ponta de lança em alguns momentos, como um segundo atacante, como ponta pelos dois lados. E aí, se quiser recorrer momentos muito bons do Hulk, você pode ver, por exemplo, a participação dele quando jogava na Rússia, em Liga dos Campeões da Europa, né? Na última edição dele, por exemplo, com 7 jogos, 4 gols e 4 assistências, foi uma grande Liga dos Campeões, ele atuando no Zenit. Então, assim, o Hulk sempre foi um cara de números muito bons. O Hulk nunca foi um cara e jogando em um bom nível europeu, enfrentando times muito bons, isso desde o Porto, e fazendo e tendo grandes temporadas. Só que o torcedor olhava e é na Rússia, e ele está em Portugal, e agora ele está na China. E aí olhava e sempre fazia aquele rótulo do preconceito de que não serve. Né? O cara precisa, às vezes, ter um rótulo, e isso aconteceu com o Douglas Costa, quando estava na Ucrânia. Ele era tratado, quando convocado, como a cota Shakhtar. E aí, quando o Guardiola deu o aval, né, e levou para o Bayern e tal, e as pessoas passaram a aceitar e entender, opa, peraí que aqui tem bola. Isso aconteceu com o William, aconteceu com vários outros jogadores. E às vezes acontece quando os caras saem também desses mercados mais periféricos para nós e vêm atuar no Brasil. E aí você olha para o cara e fala, opa, tem alguém bom aqui e a gente não estava olhando. Lembra lá atrás, quando aconteceu com o Emerson Sheik? O Sheik vem, sem nunca se ter falado no Sheik, vem para jogar no Flamengo, né? E aí depois só tem passagens de sucesso, né? Tanto no futebol carioca, como depois no Corinthians, enfim. De forma recorrente, o Sheik foi bem em todos os lugares que passou, não só no Flamengo, muito pelo contrário. E você tinha ali um cara que estava no mercado periférico e chegou aqui e foi muito bem logo de primeiro impacto, não precisou de muito tempo. Então, esse papo do Hulk, ele diz muito mais sobre as pessoas que não acompanham futebol internacional, que ou acompanham muito pouco, né, acompanham mais como diria o outro, o mainstream, do que necessariamente o jogador ou as ligas, para ter essa análise um pouco mais crítica do que está chegando aqui e do quanto esse cara joga bem ou mal, independente de ser aqui ou em outro lugar. Porque, de novo, a gente está falando de um Hulk com já mais de 300 gols na carreira e temporadas com médias muito boas. A reta final dele
na China nem foi tão boa, mas a passagem como um todo, por exemplo, a temporada 2017, com 44 jogos e 30 gols. Se a gente for antes lá no Zenit, a gente está falando de um cara que passou aí várias vezes da barreira dos 20 gols com uma média muito alta e nem atuando tão próximo do gol. A gente estava falando aí de um cara que era mais ponta do que hoje é essa figura falso 9 ou segundo atacante. Temporadas no Porto em que ele fez 53 jogos, 36 gols, que é até hoje a segunda temporada mais goleadora dele na carreira, porque a mais goleadora foi lá atrás, em 2007, jogando no Japão com 37 gols. Mas o Hulk sempre foi um bom jogador. A gente está falando de um cara que não é um atacante de área e tem 332 gols na carreira, em diferentes níveis de enfrentamento, incluindo hoje o futebol brasileiro. Então, acho que tem um pouco de somatório aí de arrogância, de desconhecimento nosso e de frustração por não ter um 9 que a gente simpatize e acha que tenha de fato ganho a posição, como antes da Copa de 2018, o Gabriel Jesus se colocava como essa figura. Agora, de fato, acho que esse lugar está quicando. E aí as pessoas vão procurando quem está tendo um bom desempenho, quem não está. Não acho, por exemplo, que o Gabriel deva ser limado da seleção por conta das últimas convocações e de não ter feito um caminhão de gols. Acho que ele deve continuar recebendo chances. Acho que o Pedro, em algum momento, pode receber. Não veria problema nenhum se o Hulk entra nesse ciclo em algum momento. Mas tenha certeza, se o Hulk tivesse esse desempenho que ele tem no Atlético, num lugar mais escondido e fosse convocado, as pessoas iam cornetar. Ponto. Né? Então, a questão não é o desempenho individual do cara. A questão é onde ele está, por quem ele está jogando e o quão próximo do público ele está. No geral, é basicamente isso. Então, assim, o Hulk é um baita jogador e não é de hoje, é um cara de alto nível, seja no Atlético, seja na China, seja no Zenit, seja no Japão, seja no Porto. Só que agora ele está próximo. E aí o torcedor consegue checar semanalmente o quão bom é o Hulk, fazendo, inclusive, uma função que não é historicamente a que ele faz na carreira. É isso, moçada. Agradecendo de novo aí a sua audiência, a sua paciência. Só reforçando para você se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o like, o seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa e baixar o SofaScore, que está aqui o link na descrição. É 100%